Vamos lá, mais um Dramáticos Podcast. Mais um Dramáticos Bom dia, Podcast. boa tarde, boa noite Bom dia, a boa tarde, boa todos, noite. a todas, a todos Todes. que estão escutando a gente hoje. Tô muito feliz hoje, Yaya. Eu também, tô tô numa muito crise de feliz. ansiedade, assim, Nossa, porque o convidado é especial pra mim. convidado muito especial. Mas eu quero saber de você antes de entrar nesse convidado, Yaya. Quem que é você? Quem sou eu? Quem que é o que é o seu corpo político, Yaya? Quem é esse corpo? Quem é você? Essa voz? Quem é vossa voz? sou Quem é eu? você na noite? Na noite eu não posso contar, a gente tem que ir pra noite comigo. Oi? Eu acho que é esse corpo que quer falar, quer pensar, quer refletir, quer se transformar, quer evoluir a cada dia, quer trazer um discurso, né? E pensando nesse corpo político, eu acredito que todos os corpos são políticos por sua existência na máxima beleza que é, sem entrar em poesia demais, mas é muito poético mesmo pensar que os corpos, eles por si só, eles já falam, eles já Sim. estão ali, eles já Diz representam, muito, ele né? já diz muito, né? E a voz também, cada vez mais, o podcast é um lugar também para a gente entender essa voz também, que é esse corpo e essa mistura louca do que a gente pode ser e de como a gente coloca o nosso corpo e a nossa voz no mundo. E eu acredito que a arte, sim, é um lugar de transformação, nossa máxima potência e de gerar amor, sempre amor, como lugares de transformação. Em todo lugar. Porque eu Todo acho que sem lugar. amor a gente não chega a lugar nenhum. Mas E essa a gente pergunta, pode muito sendo a gente mesmo. Muito. E essa pergunta, quem é Fefo? Eu acho que o Fefo hoje se entende. Eu não vejo o Fefo sem o meu entendimento do meu corpo político, dentro do meu encontro da minha sexualidade, do meu eu feminino, dessa busca de romper esse padrão masculino que me acompanhou durante muito tempo. Você é minha amiga, você sabe o quanto... Foi um processo de desamarrar estigmas e caixas que a gente vai colocando um pouco dentro da nossa profissão, de quanto a gente... Então eu acho que hoje eu tenho o meu corpo, vou até pegar uma música do Gil, que eu acho que é o hino da minha vida, que é: minha porção mulher que até então se resguardar é a porção melhor que trago em mim agora. Oh. Então eu acho que quando eu encontro o meu eu feminino, deixo de ser essa masculinidade, esse corpo masculino que a sociedade quer que a gente seja, foi o meu grande ato corporal político. E eu acho que é isso, esse meu encontro faz com que eu admire tanto o nosso convidado de hoje. E é justamente disso que a gente vai falar com ele. Fefo, chama ele pra gente. É um prazer receber Obrigada. Pedro Henrique França, Obrigada, jornalista, roteirista, ator, artivista também, diretor de clipes incríveis, diretor de um filme muito importante que a gente vai falar dele aqui nesse momento. Hoje esse programa tá indo pro ar, tá faltando aí quase uns 20 dias para a eleição, então acho que é muito importante, por isso que a gente começou falando sobre nossos corpos, sobre política, arte política. Então, Pedro, muito, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Aplausos virtuais, gente! Que lindo, obrigado, gente, obrigado demais. É um Coisa prazer linda. recebê-lo novamente. Pedro, conta pra gente, a gente está convidando justamente o público para refletir com a gente, né? Qual que é o meu corpo? Qual que é a função desse corpo? O que esse corpo reflete? Qual que é a interpretação que alguém tem ao olhar para esse corpo, para essa voz que se expressa? Então, conta pra gente, quem é, Pedro, esse corpo político? Uau! Bom, prazer. Olá a todos que estão acompanhando o podcast. Bom, Pedro, ele é tudo isso. Ainda gosta de ser DJ nas horas vagas, ele não para quieto mesmo. Pedro é um corpo político, né? Acho que todos somos.
pensando enquanto existência na sociedade, meu corpo é um corpo bastante político, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa com nanismo, sou gay, então tenho aí algumas tags que, né, justificam um pouco a necessidade de se expressar e se manifestar na sociedade. Eu acho que é curioso a gente falar um pouco, né, pensando em vésperas de eleições e todo esse processo que o Brasil vem sofrendo aí um pouco desde desse período aí que a gente falou bastante ali fora, antes de começar, das manifestações de 2013, que a gente tinha um discurso muito perigoso, né, que a gente caiu muito facilmente, assim, do não político, né? Naquele momento as manifestações diziam não aos partidos, não às bandeiras, é todo mundo junto, e a gente sabe que não é todo mundo junto, a gente sabe que aquele discurso foi um truque já do início do movimento, de manipulação e de rejeição à política, né? Meu filme, né, falando um pouco já sobre esse tema, né, o Cor Política, que fala sobre as últimas eleições de 2020, que a gente acompanhou a partir de um recorde de candidaturas LGBTQIA+, naquele ano, em 2020, que era um ano de pandemia, era já o segundo ano do governo Bolsonaro, que para qualquer pessoa LGBT, o ano de 2018, as eleições foram um capítulo, né, um divisor de águas em vários sentidos, seja na relação com a família, com os amigos, ou com a sua própria saúde mental. E a gente tinha esse recorde de candidaturas dentro desse contexto inédito eleitoral, né, de pandemia, como é que ia ser eleição online, presencial, campanha na rua ou não. E o que estava levando a esse despertar político, né? Por que a gente tinha aquele recorde? E é claro que ele é influenciado também por uma reação, né, de um entendimento, de um despertar, de entender que para chegar uma pessoa como o Bolsonaro na presidência da República é porque falta muita gente ocupar esse espaço. Porque para ele chegar no cargo máximo eletivo do país, precisa ter outros discursos que não estão presentes aí para resistir, para contrapor, né? A isso. Sim. E foi uma experiência muito interessante, porque foi muito bonito, assim, ver o entendimento, assim, é muito importante, enquanto comunidade LGBT, a gente entender como está intrinsecamente relacionado o nosso vergonhoso título de país que mais mata LGBTQIA+ no mundo com a nossa subrepresentatividade política. A população LGBT representa 0,16% da política brasileira. Isso não é nada. Isso está muito evidente a importância de se estar ali para legislar sobre os nossos corpos no momento em que você não tem nenhuma lei no Brasil feita pelo Congresso ou por assembleias legislativas de proteção à comunidade LGBTQIA+. Todos os direitos que a gente conquistou de 10 anos para cá, que são muito recentes, são todas propostas e feitas pelo Judiciário, por omissão do Congresso Nacional. Então, assim, existe uma urgência mesmo, um clamor de representatividade na política. E esse discurso de 2013, ele trouxe um embranquecimento, a hegemonia branca cis heterossexual com tudo, assim. Sim. Porque é isso. E aí você tem os métodos de violência, né? A gente teve um ano do assassinato da Marielle Franco em 2018, concomitantemente com a eleição do Bolsonaro, ou seja, dois extremos, assim, muito fortes, né? É um capítulo muito importante na política brasileira. A gente vai estudar isso esse ano de 2018, acho, muitos anos. Esse período, né, de 2012 até agora, a gente ainda tá tentando entender, né? E ainda vamos demorar muito a entender e a recuperar um pouco desse lugar que você falou, né? De o que é, como que a gente se manifesta, né, politicamente? Como é que a gente consegue recuperar, assim? 2018, de novo, assim, foi o ano que eu fiquei em choque, assim, com o rompimento O que está acontecendo? Como é que a gente perdeu a humanidade? Como é que a gente está elegendo uma pessoa que falou que jamais teria um filho gay por falta de porrada? Que uma mulher não merece ser estuprada porque ela é feia? Que fala de negro como arrobas? Exato. Como? Que faz arminha e fala, vamos fuzilar a petralhada. Como é que a gente elegeu? Como é que o Brasil elegeu isso?
como é que a gente assistiu, não é? É impressionante ver ele ainda ter alguma condição política depois de todos Ainda esses hoje, 4 né? anos. Sim. Mas assim, não era uma escolha muito difícil. É inacreditável. Não era um outsider. Era uma pessoa que estava há 27 anos na política falando uma sucessiva lista de horrores, de preconceitos, de absurdos e de comprovação de inabilidade para ter um Eu cargo fico pensando político. assim, em que ponto a gente perdeu o tato de conseguir comunicar e falar com essas pessoas. Para mim, uma das coisas mais importantes que aconteceu na eleição de 2018 foi o vira-voto. No final das eleições, assim, 45 do segundo tempo, vamos lá, vira-voto, que foi um ato de empatia, das pessoas voltarem. A gente precisa voltar a dialogar, porque daquele 2018 parecia que as forças não dialogavam mais, e o movimento vira-voto foi, porra, a gente tem mais coisas bonitas e lindas, parecidas, do que coisas que nos afastam, vamos voltar a pensar nisso. Só que, infelizmente, não deu tempo e... Era tarde demais. E, eu enfim, fico e o Ciro foi para Paris, né? Eu fico pensando muito como que a gente também é tão desatento politicamente, pensando a sociedade. A gente não tem uma introdução dentro das escolas, a gente não tem essa formação, né, desde pequeno, de entender a gente como seres sociais, políticos, e que muita gente não sabe o quanto que impacta na vida diretamente, no dia a dia. E aí eu fico pensando, como que esse cara ficou tanto tempo ali dentro sem ninguém ver, sem ninguém perceber, e chega num lugar de tanto poder, que é o pior ainda, sabe? Então eu fico pensando também o que vai ser feito aí no futuro pra gente, cada vez mais jovens, pensar e refletir e estudar e ter o prazer de falar de política não ser esse tabu, sabe? Não, nem pode, né? Eu acho que tem um movimento bonito. Até no meu filme a gente tem uma personagem que é a Andrea Bach, que é uma menina que tem 19 anos. E ela é um acontecimento, assim, no filme. Assim, poucas pessoas que já assistiram ficam muito apaixonadas por ela. Porque é isso. E há um movimento jovem. A gente teve um recorde, né, de novos eleitores agora. Tem mais de 2 milhões de novos registros de 16 a 18. Então há um interesse. Eu acho que o Bolsonaro, em algum lugar, se dá para dizer que existe algum lugar positivo, é um entendimento de várias coisas dentro do campo da política, de que a gente precisa voltar a ocupar esse lugar, de que a gente precisa estar aqui, senão a gente vai deixando o barco ir e de repente a gente está afogado, sem nem pensar. Né? Um Titanic. Não, porque a gente já tá na boia, né? A arte, nesse período, não é nem tanto do Bolsonaro, porque a cultura já vem sofrendo desde o golpe da Dilma, que a gente tá sangrando, né? O do Bolsonaro deu umas facadas finais para abrir mais a ferida. Então eu acho que é esse processo também de... A gente precisa se colocar, a gente precisa dar a nossa voz, precisa ter... Eu acho que eu não lembro agora, uma entrevista que eu tava lendo ontem, no Globo, de alguém falando, mas bom, não tem... A história vai cobrar as pessoas que não se posicionaram nesse momento. O que a gente tá vendo é muito grave, não tem... Não é... Que saudade da época PT, PSDB, Dilma e Aécio, meu Deus. Da bolinha, né? A bolinha de papel no Serra. Jamais pensei que eu diria isso, mas que saudade. Sim. Porque a gente tinha um campo da democracia onde o debate existia. Exato. E o nível da mentira, dos instrumentos de mentira, ainda era aquela coisa da campanha eleitoral. Eu tava falando disso outro dia. Sim. Nossa, saudade do Duda Mendonça, João Santana, que era aquela coisa meio suja, mas era dentro do campo do horário eleitoral. Você sabia que era meio que uma mentira. Você assistia A operação e via. dentro né, da lama, do esgoto da internet, né, do Telegram, do WhatsApp. Uou, isso, tipo... você acorda de manhã, você já tem uma fake news, às vezes, dentro da sua própria rede social. É muito inacreditável a gente né? ter tido uma eleição que a gente teve que repetir para as pessoas que não ia ter mamadeira de piroca, assim. É quase inconcebível você entrar num Uber e ter que discutir com o motorista que não vai ter distribuição de mamadeira de piroca numa creche. Em que situação possível alguém pode imaginar que um político teria isso como proposta, mamadeira de piroca para crianças de 6 anos que já nem tomam mamadeira. Então, assim, é um campo é tão inacreditável, tão surreal. é tão surreal que você fala, uou, realmente, assim, Handmaid's Tale
veio, assim, com força. E é a gente, porque nós somos seres pensantes, né? Eu falo que a ignorância deve ser um bálsamo, porque você não pensar, não refletir o seu tempo, a sua sociedade, o que você vê à sua volta, deve ser maravilhoso para essas pessoas e não conseguimos, né? Porque a gente é artista, a gente é esponja, a gente tem uma preocupação social com o mundo, com o futuro, né? E eu ia falar uma outra coisa e eu esqueci agora. Mas você estava falando dessa coisa do posicionamento, né? O que você acha? O que falta para artistas que não se posicionem? Que não se posicionaram nesse ponto, né? Falta dessa vivência, desse olhar para fora? Eu acho difícil. Em 2018 eu já achava muito difícil, mas existia uma onda antipetista e uma coisa esquisita no campo da política, né? Lula preso, recém-golpe, enfim, tava tudo muito confuso e o antipetismo era uma coisa realmente muito forte, muito sustentada por anos e anos de porrada na mídia, enfim, de uma construção de narrativa, enfim, que já se mostrou muito torta. Mas agora, 4 anos depois, um homem que fez o que fez com esse país na pandemia. Isso não é uma pessoa, isso não há uma gota de sensibilidade no Bolsonaro. São 4 anos de um acúmulo de horrores. Eu falo que não é possível que o Brasil tenha tido o azar de ter vivido um governo que já seria desastroso e ainda passar por uma crise sanitária que matou 600... Não dá pra acreditar que uma pessoa consiga votar numa pessoa que falou eu não sou coveiro, e daí, gripezinha, e imitando gente passando... Mais de 600 mil pessoas morreram de falta de ar. Como é que essa pessoa fazendo isso numa live? Isso é completamente... Pra mim é um colapso total da figura do presidente da República. Porque você pode ser frio, mas você não pode ser um horror, né? Assim, aquilo foi o cúmulo da barbárie. Eu não consigo admitir que as pessoas tenham esquecido que a gente viveu na pandemia com esse homem, assim. E a própria consciência de classe com a cultura. Não, e aí país, entra toda né? a questão dos trabalhadores. Era uma pessoa que queria naquele momento dar R$200 pros trabalhadores, que agora fica fingindo que dá R$600. É uma pessoa que tentou a todo custo vetar a Lei Paulo Gustavo, que era a única saída pros artistas que não tinham como pagar suas contas. Eu tive muitos amigos que se ferraram muito. Todos que nós, tiveram né? que se Mudar, voltar. se desdobrar em 15, voltar a morar com os pais. Enfim. Vendendo comida, brigadeiro, coisas de tudo. E gente que ainda tá, porque a coisa tá voltando muito pouco ainda. Devagar, há pouco dinheiro, há pouca política pública. Qualquer SESC hoje em dia, qualquer coisinha, qualquer edital, é muita gente concorrendo. É pior, é muito pior que um vestibular da FUVEST. Então, assim, é muito triste o que aconteceu com a cultura. E, na verdade, uma vilanização que vem desde uma coisa da mídia. Eu lembro muito de uma época que saía toda semana em coluna social: fulano conseguiu autorização para captar X milhões na Lei Rouanet. Começou uma história em torno da Lei Rouanet e era uma coisa muito estúpida e burra, porque a Lei Rouanet, aquela autorização não significava um dinheiro pronto na conta. Qualquer artista que já passou por qualquer tipo de edital sabe como é prestação de conta, como a autorização da captação aí ok, você tem autorização para ver com as empresas se você vai conseguir, se elas vão te dar. Aquele valor não era o valor final. Então se atribuir aquilo a um projeto, então fulano conseguiu captar 1 milhão. Cara, no final das contas ele consegue captar 200 mil. E 200 mil não é nada. 200 mil pra dividir entre muitas coisas. Entre um projeto que dura meses. Anos até, né? Exatamente. Se você vai pegar um filme... Então, assim, começa, a cultura é uma das grandes, dos principais atacados nessa rede de fake news, né? Então, porque fazemos pensar, a gente transgride, a gente quer a reflexão, a gente quer as pessoas pensantes, né? Não só a gente, compartilhar isso. A cultura é um capital humano muito absurdo, né? Se você pensar, bom, a própria pandemia, quem sustentou a nossa saúde mental? Se não foram os filmes, as apresentações online, as lives da Teresa Cristina, de outros diversos artistas.
Como é que essas Sim. pessoas têm coragem de atacar a Filmes e cultura? tudo. É Um a filme, desinformação. uma peça de teatro, uma obra de arte, um concerto, um espetáculo de dança, ele tem muito valor. E é valor econômico, é valor criativo, é valor humano. A cultura, ela tem um papel numa sociedade que é muito... É muita sacanagem pensar o que a gente vem vivendo de uns 10 anos pra cá. É um absurdo. Acabou a mamata. Que mamata? Quando teve mamata? Quando teve mamata, o que teve foi uma cultura valorizada, que era valorizada pelo mundo inteiro. A cultura brasileira é valorizada pra caramba no mundo inteiro. Sim, a gente viajava. E a gente tá emergindo ainda, porque a gente é jovem pra caramba, né? A gente nem começou. A gente, assim, eu fico bastante revoltado, assim, com a falta de noção das pessoas que atacam e atacaram a cultura, e atacaram a Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem equívocos, ok, vamos acertar, vamos corrigir. Não é Claro. acabar. O que vocês estão fazendo assim, é muito cruel, absurdo. E burro, do ponto de gente, vista econômico, é burro. É burro e é cretino. Porque movimenta dinheiro. Não queira falar que não. Movimenta muito dinheiro, movimenta muito emprego. Muito. Então, assim. Não consigo. Eu até lembrei agora o que eu ia falar naquele momento, não era isso. Aqui a gente... Eu acho que até um dos objetivos, o dramático só existe por conta de muita análise. Muita terapia, muita... Pra continuar sendo artista tantos anos. Como você lida, você falou de saúde mental também, como artista criativo, mas que sabe desse tudo que tá rolando, desse absurdo, porque é um absurdo a gente falar, é um absurdo a gente falar de mamadeira de piroca, mas tomou certa proporção que a gente fala sério. A gente tem que falar sério, tipo, pra desmentir um assunto. Eu falei assim, gente, como assim eu tenho que desmentir mamadeira de piroca? Como você lida nesse período também pra não ser essa esponja e cuidar da sua saúde mental? E como você coloca tudo isso dentro da sua arte? Bom, além de terapia, né? Cara, de novo, voltando a 2018, foi o colapso, assim. Eu ficava pensando, meu Deus, o que vai acontecer, né? Existia uma ideia, assim, várias pessoas, né? Principalmente LGBTs, enfim, os corpos dissidentes aí, pretos e tal, ficavam pensando em ir embora. Vou ter que ir embora do meu país, porque não vai dar pra continuar aqui. Não viu um futuro, né? Não se viu um futuro. E aí, em 2019, nesse mesmo ano, na verdade, em 2018, foi quando eu fiz o meu primeiro clipe, que foi Pedrinho. Lindo. Da Tulipa Ruiz. Assistam, gente, lindo. Esse clipe, ele já nasce de um contexto de perseguição cultural, porque ele nasce em 2017, na ocasião daquela censura ao Wagner Schwartz. Não sei se vocês lembram. Era um artista que estava em cartaz no MAN, aqui em São Paulo. E ele tinha uma performance, que era ele nu, deitado no chão. E aí, uma mãe que foi com a sua filha... O filho vai, dado momento, e encosta no pé desse artista. Uma pessoa muito dessituada, má e vil, gravou e vazou isso na internet. Começou aquela história. Naquela época ainda existia aquele negócio MBL, que ainda existe, mas graças a Deus, enfim, vem perdendo sua base. Começou uma censura, as pessoas começaram a ir na frente do MAN e pedir pra acabar, pra cancelar. Foi cancelado. Eu lembro. Que foi até foi um período, não sei se foi o mesmo período daquela do que teve vários... Foi mesmo ano. 2017 já foi um prenúncio do desastre. Sim. Que teve essa censura da exposição em Porto Alegre. E aí eu falei, me acendeu uma coisa, sinal amarelo. Eu falei com a Tulipa, quero fazer uma coisa com esse clipe, porque eu quero falar sobre corpos. E aí terminou... Bom, teve a eleição do Bolsonaro. Assim que acabou a eleição do Bolsonaro, eu acionei os meninos Fabinho Lamonier e o Rodrigo Ladeira, que eles tinham um projeto que chamava Ticos, que eles fotografavam meninos do país inteiro, acompanhados de relatos sobre a sua vivência gay, na maioria das vezes sobre sair do armário, sobre a relação com a família, enfim. Aí eu acionei eles, eu expliquei o que eu queria. Eu quero fazer uma situação inversa. Eu quero que a partir desse contato com esse corpo nu, a gente vai desconstruir essas camadas, né? Porque que lugar é esse, né?
casto, cristão. A gente nasce pelado e de repente depois ninguém mais pode ficar pelado, ninguém mais pode se ver pelado. Existe Essa hipersexualização do corpo, ela é muito errônea. Muito errônea. Muito E errônea. esse clipe, ele tem um processo muito curioso, porque foi isso, assim, no começo. Primeiro, eu me coloquei nesse clipe, eu começo esse clipe porque eu faço uma alusão ao meu corpo, visto como infantil por uma grande parte da sociedade, e a partir desse processo, esse menino, que é o Kelner Macedo, que é um ator maravilhoso, paraibano, ele vai despertando outros corpos. Corpos gordos, corpos trans, corpos pretos, corpos com deficiência. E, enfim, esse clipe ele começa comigo mesmo, a gravação. E aí a gente tirava a roupa e já botava. Deu 2, 3 horas. A gente tinha perdido todo esse pudor, ninguém tava mais... Existiam outras camadas ali naquele corpo. Ainda que existisse algum lugar, algum espaço para desejo ou tesão, aquilo já não tava mais sobre a questão estética. E era um pouco também sobre despadronizar essa ideia do corpo, né? Porque a primeira coisa que você olha quando a pessoa tira a roupa é, tipo, observar o corpo, né? Sim. Se tem dobra, se não tem dobra, se é assim, se é assado, enfim. Ser apolíneo, né? Essa coisa social, né? Tipo, o corpo tem que ser desse jeito. Sim, as padronizações. E eu acho que às vezes é olhar também, sabe? Porque a gente fica com medo de olhar, porque não é olhar e tirar esse lugar sexual do Exatamente. corpo. O corpo por si só. Pensando enquanto mulher, muitas mães, né? Há pouco as mães podem amamentar em lugares públicos. Isso é fruto de masculinidade Sabe? tóxica, né, gente? Que a gente Muito. precisa resolver Daí, pra o ontem. homem tem ontem. um problema seríssimo com o seu corpo, né? De não reconhecimento, de não conhecimento do próprio corpo, que dá nesses tabus com a nudez, que dá o cara doido que acha errado uma criança tocar um corpo nu, né? Essa religião... Que quer invadir o corpo alheio também, que é perigosíssimo, né? Que também vem desse momento, né? Desse período aí tenebroso que a gente tá vivendo. Isso é muito importante. A gente tem que poder olhar para esse corpo e isso não ser algo que reprime, que constrange, porque esse olhar ele não pode ser apenas um olhar de objetificação desse corpo sexual, Sim. sabe? Então é isso que acontece. A gente não sabe olhar para esse corpo nu, a gente não sabe olhar ainda, pensando enquanto sociedade mesmo, sabe? Sim. Então é isso, assim, eu enquanto mulher, muitas vezes objeto na rua, que as pessoas se sentem no direito de falar. Imagina se você tá sem. As pessoas se sentem no direito de tocar, de invadir a sua intimidade, de invadir esse corpo que é seu, sabe? Então a gente até pensa em umas coisas simples, assim, o que é um abraço, o que é um toque de mão, o que é um beijo no rosto. Essas coisas, elas também são construídas, sabe? Sim. Então, eu acho que passa por esses universos, sabe? É muita coisa que dá pra gente conversar nessas camadas desse corpo, sabe? E é naturalizar o corpo, sabe? Naturalizar o corpo. Até pra que esses corpos dissidentes possam se gostar. Sabe? Sim. Eu acho que assim, tem um lugar assim, são muitos corpos, são os corpos trans, são os corpos com deficiência, são os corpos pretos, são os corpos gordos. A gente precisa naturalizar esses corpos porque a gente precisa sair desse rótulo das expectativas das capas de revista. Sim. Urgente. E se sentir parte, né? Se sentir incluído, porque é isso. É sempre um lugar de não se encaixar. E isso é muito tóxico. E aí a gente leva pra saúde mental, que a gente começou a conversar, eu lembra? saí completamente. Que a pergunta era como você sobreviveu mentalmente durante essa pandemia, assim. E é isso. E aí, ótimo você pegar esse gancho pra você falar Porque pra foi gente. isso, esse dia foi um dia de cura. A gente gravou esse clipe 2 semanas depois das eleições do Bolsonaro. O elenco inteiro é um elenco LGBT. Então você tem uma coisa assim de um começo, tanto nesse lugar do casto do corpo, quanto num começo meio melancólico, assim. Mas a gente sabia da potência que tinha aquilo. Aquela cena final, que somos nós ninguém dando segura a mão, ninguém solta a mão de ninguém. solta a mão de ninguém. Aquilo foi de fato a última cena. Na hora que terminou, a gente tava numa catarse, porque é isso de fato. A arte, ela tem esse lugar, ela foi instrumento.
É uma pena que a gente tenha que passar por esses lugares para ter produtos tão potentes, né? A gente teve aí a ditadura militar que nos trouxe, né, um catálogo musical, teatral, audiovisual muito foda, né? Uma das melhores safras do Brasil culturalmente. E a gente teve que passar de novo para voltar a ter a arte como um instrumento, tanto para quem consome, para se manter, né, em algum lugar aqui com uma sanidade mental em dia e ter algum momento de lazer, de reflexão e, enfim, de pensar junto, né, quais são as possibilidades, tanto pra gente, artista, né, enfim, o que a gente poderia fazer. E aí foi isso, foi quando eu fundei a minha produtora, que é a Representa. Que é audiovisual, que é uma produtora de produtos audiovisuais com foco em promoção de diversidade, de corpos e narrativas. E aí foi isso, logo depois a gente fez o clipe da Majur, aí a gente fez um clipe da a gente fez o clipe da Tulipa, logo depois fez o clipe da Letrux, com a Camila Pitanga e com a Bruna Linsmeyer, que é um clipe que eu amo muito. Aí depois a gente fez um clipe da Majur, fizemos 2 clipes da Illy, que é uma cantora baiana maravilhosa. Eu amo de Janeira. Exatamente, eu amo esse clipe. Assistam, vocês vão entender o porquê que eu amo de Janeira. É muito legal. E da Lineker, assim, são todos produtos audiovisuais com algum lugar de... Nunca não tem algum tipo de manifestação política. Até pelos próprios corpos que estão ali, ou pelas mensagens que estão explícitas na narrativa e no discurso, porque eu realmente acredito que a arte tem uma missão social, política e de representar a sociedade. Eu ainda fico muito puto, assim, com as salas de roteiro brasileiras, com os elencos. Ainda falta muito. A gente tá caminhando, mas ainda está caminhando muito devagar, meu Deus do céu, entendeu? Ouvindo você falando tudo isso, eu queria voltar lá atrás, talvez até na sua infância, assim, porque a gente sabe que sua formação é de jornalista. E aí eu te pergunto, que horas que esse artista nasce? Você tem um momento que você fala, ali coisas do meu cotidiano me afetaram tanto que... Eu queria saber de onde vem essa inquietação, esse artista, onde nasce ele? Vamos lá, né? Porque a arte, ela não se exime de todos os problemas que a gente tem no país. Então a arte, ela é racista, ela é LGBTfóbica, ela é machista, ela é muito capacitista. Então esse artista, na verdade, ele já existia. Mas ele nasce e morre, porque eu fiz uma peça de teatro quando eu tinha uns 10 anos, um teatro infantil profissional, que eu era protagonista, passei por um teste, fiz 3 meses num teatro enorme aqui que tinha no Bom Retiro, Teatro Taíbe, não existe mais. Ficamos no cartaz 3 meses, era um teatro pra 1000 lugares, aí fazia durante a semana pra escola, aquela época, né, a escola, não sei se a escola ainda leva pro teatro, enfim, não sei. Só que logo depois, eu vou entendendo, assim, anos 90, né, gata? Se você for pegar um programa de TV de domingo, você vai entender muita coisa. Anos 2000, depois com Pânico, você vai entendendo muita coisa, você vai entendendo que não há um lugar pro seu corpo se não for pro lugar da chacota. Da chacota, do riso. Da chacota do... Se fosse porque o riso é maravilhoso, o problema é o riso a partir da humilhação. Esse é o perigo. E aí esse artista morre. Esse artista fala, não, Pedro, isso não é pra você, gato. Você não vai querer fazer isso, logo também, então vamos ficar na tua. E aí eu vou pros bastidores, vou pro jornalismo, porque adoro escrever, e vou logo pra cultura. Que tem essa via, né? Que é essa via do falar, de transformar, de denunciar, que é muito o que a arte faz também, né? Sim, apesar de eu escrever pra vários cadernos, editorias e gostar muito de fazer perfis diversos com desde político a esportista, a médico, enfim, eu fui desde o começo muito me encaminhando pra arte, pra cultura. Então eu amava, eu entrevistei todos os meus ídolos praticamente. Entrevistei Fernanda Montenegro, Marília Pêra, José Wilker, enfim, muita gente. Assim. Conta uma entrevista que foi marcante na sua vida. Vamos fazer esse adendo aqui. É difícil, cara. Bom, tem as duas grandes, que é a Marília Pêra e a Fernanda Montenegro, que é um lugar que você fala, bom, amanhã tá tudo bem, posso ser atropelada. Zerei. Porque são pessoas com um nível de concepção artística humana e de história do Brasil, assim, que é uma grande loucura. Quando eu entrevistei a Marília, foi um pouco antes dela morrer, inclusive ela fala na entrevista que ela já tava meio
querendo ir. Ela tinha uma coisa do tipo morrer cedo, ela tinha um lugar com a coisa do corpo, de perder esse vigor do corpo. Sempre foi muito forte, ela é muito elegante, vaidosa, ela era né? muito vaidosa, assim. Eu lembro que era um ensaio que era inspirado naquela personagem dela do Pé na Cova. Era esse o nome? Darlene, aquela série do Miguel Falabella, maravilhosa. Aquele texto do Miguel é maravilhoso. É muito incompreendido aquele texto do Pé na Cova, porque é uma das coisas mais incríveis. Eu amo também. E a Fernanda, que também é uma mulher, assim... E aí tem uma outra pessoa que eu sou muito apaixonado, porque é uma pessoa que me atravessa enquanto artista, enquanto mulher, enquanto pessoa pensante, que é a Andréa Beltrão. Que é uma mulher, assim, que realmente foi uma experiência. Eu já tive experiência de falar com ela algumas vezes. E o Ney Matogrosso também, que é que eu também já tive experiência de falar com algumas vezes. São trocas, porque aí vai entrando num lugar, assim, de... Aí a Conceição Evaristo. Que foi a minha grande última entrevista, assim, que eu ainda tive a oportunidade de fazer uma entrevista pra ela, pra Marie Claire. Depois participei da entrevista dela ano passado no Roda Viva, na TV Cultura, que foi um sonho, enquanto jornalista, estar ali naquele lugar. Nossa, realmente, eu estar ali, ouvir aquela musiquinha e falar, nossa, nem queria mais ser jornalista, mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu quero. Mas tem esse lugar da política do denúncia, mas teve esse lugar que eu continuei muito conectado à arte, né? Porque aí eu trocava, eu amava ouvir os processos, e ouvir o que pensa, e ouvir... Porque pra mim, eu não consigo dissociar a pessoa da obra, enfim. Então, ouvir aquelas mentes brilhantes falando sobre diversos temas e falando sobre seus produtos, seus objetos, seu processo artístico. Então foi muito... Eu sou muito grato ao jornalismo por essa oportunidade que eu tive, assim, de estar perto dessas pessoas e ouvir suas histórias. Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Tanto que esse filme é um documentário, que também é um lugar que eu não deixo... Não vou deixando de ser jornalista, porque o jornalismo ele vai me acompanhando tanto num processo de ator quanto de diretor. Eu gosto de ouvir, eu gosto de entender as histórias, eu gosto de contar histórias. Vivo com um olhar, né? Sim. Porque o nosso... Se a gente olhar pro nosso lado, a gente vê muita riqueza, né? Na vida, nas peculiaridades das pessoas, né? E as pessoas gostam de ouvir histórias e contar histórias, Sim. né? A gente vê aqui no podcast as pessoas... Você aqui também contando suas histórias, momentos, vendo seu olho brilhar de contar história, né? Porque é a partir das nossas histórias que eu sou preenchido, né? E faço a minha catarse, minha revolução pessoal, né? Porque eu acho que é disso que se faz, né? Esse olhar vivo para a sociedade. E é isso, tá na sua escrita, tá em tudo. E na sua dramaturgia também, né? Das coisas que você escreve para... Foi muito doido, porque também ainda em 2018, quando terminou, me veio o convite para fazer o roteiro da segunda temporada da série documental do Quebrando Tabu. Que são temas que todos me interessam. Eu lembro que eu fiz 4 temas: adoção, depressão, liberdade de expressão versus discurso de ódio e religião e política. Então é isso, assim, contar essas histórias não deixa de ser um grande objeto, um grande processo de jornalismo também, de contar histórias e tentar fazer... Tem uma coisa pra mim que, assim, eu tenho um interesse em tudo que eu faço de tentar explicitamente ou implicitamente colocar mensagens sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente precisa melhorar. É muito triste, assim, a gente estava ali caminhando num lugar e caraca, nossa, freia, uma freada brusca e dá ré, assim, num lugar completamente impróprio, assim, porque a gente estava caminhando nos assuntos que nos interessam, que são urgentes pro Brasil, né? Não dá pra gente ser um país tão machista, não dá pra gente ter esses índices de feminicídio, não dá pra gente ainda ter que falar de aborto com esse tato ainda, um assunto que é de saúde pública, não é sobre controle dos corpos, não dá pra homens dizerem o que vai acontecer sobre o corpo dessas mulheres. Não dá pra gente ser um país que mais mata LGBTs no mundo, a gente tem que repetir isso toda hora, porque parece que isso que não pode naturalizar, os corpos tem que ser naturalizados, mas isso não dá, esse tipo de absurdo não dá pra gente naturalizar, não dá pra gente naturalizar que a gente tem uma arquitetura tão difícil pra pessoas com redução, né, com dificuldade de locomoção, assim. Você vai andar pela cidade e fala, meu Deus, como é que um cadeirante sobrevive a uma cidade? E aí a gente fala assim,
Esse é um assunto que tem me atravessado muito. Eu acabei de participar de um edital do Itaú Cultural, só de artistas com deficiência, enfim, projetos maravilhosos. Fala, uau, existe uma potência, cadê essas pessoas? As pessoas com deficiência representam 10% da população brasileira. E aí a gente fala assim, mas por que a gente não fala sobre isso? Porque a gente não vê essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas mal conseguem sair de casa. A cidade não é pensada. A cidade não é pensada. Ela não é pensada para pessoas com deficiência, ela não é pensada para crianças, ela não é pensada assim. E é uma porcentagem grande, você tá falando aí 10%, sabe? São 18 milhões de pessoas. É um absurdo não se pensar, não se falar e a gente... É isso, né? A gente ainda tá dominado, as pessoas que estão, a maioria no poder ainda são homens brancos, e aí é muito difícil essas pessoas colocarem falas de outras que não interessam a eles, tirando o poder deles. Perpetuar no poder, né? É um jogo. Por isso que eu acho que muito importante é revoltante, né? O seu filme, que é o Cor Política, não entrou em cartaz ainda aqui no Quando? Brasil, vai entrar. Ele tá agora dia 23 de setembro. A gente vai exibir ele em Portugal, no Queer Lisboa, que é um festival LGBT muito importante, um dos maiores do mundo. Estamos muito felizes de poder estar há uma semana da eleição, poder levar essa discussão lá para fora, né? Num país que tem tantos brasileiros, enfim, que comunica tanto com a gente. Não estreou ainda, a gente tá com distribuição da Vitrine, filme já acertada, mas é isso, o cinema nacional vive uma grande dificuldade pra colocar seus filmes nas salas de cinema. Precisam ir quando estrear, assistir na primeira semana. Exato, viu? LGBTs, aliados, quero todo mundo lá, vamos dar seu pink money, entendeu? Exato, porque a gente precisa muito, cara, esse negócio da política LGBT é muito, muito importante, assim, a gente tem que votar em pessoas pretas, a gente tem que votar em mulheres, a gente tem que votar em LGBTs, mas também votar em pessoas que estão compromissadas com a agenda feminista, com a agenda racial, com a agenda LGBT, com a agenda de pessoas com deficiência, porque tem muita representatividade vazia. A gente fala sobre isso no filme também. Sim. Que bom. Porque é importante, é muito importante. E a gente tem ali 4 personagens muito interessantes, assim, ver o que a Erika Hilton virou, né, tá prestes eu tô acreditando muito que ela vai ser eleita. Eu também. E acredito que outras pessoas trans sejam eleitas. Espero que ela seja uma de uma leva, mas talvez ela seja a primeira e única, não sei, espero que não. A gente tem a Duda em BH que deve ir super bem, quero muito que seja. A gente tem a Neon Cunha aqui para deputada estadual em São Paulo, que também gostaria muito. Enfim, a gente precisa ocupar mesmo, assim, porque é muito grave a gente não ter, na história da política brasileira, nenhuma lei, nada, nenhum direito, nenhum tipo de proteção, auxílio ou incentivo para pessoas LGBTs. E aí o filme fala muito também. O Bolsonaro não chegou ontem. Ele tá há anos nessa pauta. Ele tá há anos nessa agenda. O kit gay, né? Que ele lutando contra isso. Né? Ele fez sua carreira basicamente em cima disso. A gente precisa desmoralizar a política no sentido de tirar esse lugar de tomar conta da vida dos outros. A política, ela tem que ser... A gente tem que pregar, a gente tem que... se manifestar pelo Estado laico diariamente, porque o Estado não é laico, a gente vive um falso Estado laico. Todas as instituições brasileiras estão lá com uma cruz. Tem alguma citação bíblica. Isso não dá, porque a gente tem que ter algumas câmaras respeito à diversidade. Rezar. Não existe isso. O Estado é laico, ninguém tá falando de você ser proibido de exercer a sua religião. Jamais. Pelo contrário, eu vou lutar para que você exerça também. Mas você não pode querer que eu não exerça a minha, ou a do outro, ou a do fulano, entendeu? A gente... eu acho muito difícil esse lugar que a gente entrou, assim, de não conseguir debater politicamente sem separar a religião. E esse episódio do Quebrando Tabu fala muito sobre isso, sobre o perigo que é religião e política estarem intrinsecamente relacionados, e os projetos políticos que existem dentro dessas igrejas neopentecostais. São muitos.
Tá? Não são Muitos. poucos. Isso também é uma falha do Estado, também é uma falha da esquerda. O discurso do Mano Brown lá no Rio de Janeiro, às vésperas da eleição, quando ele deu aquele chacoalhão na esquerda, é também uma atenção para a esquerda lembrar que ela precisa olhar para esses eleitores, porque a esquerda é ótima na Ela hora da acabou. eleição de chamar, de trazer o discurso do paz, né? Paz e amor e tal. Mas cadê a gente nos projetos de governo? Quando é que vocês vão assumir que a gente existe? Quando é que vocês vão trazer a gente para os lugares de É a gente que poder? movimenta, Sim. né? Mas na hora que eles estão no São poder, as mulheres, os negros e os LGBTs que vão tirar o Bolsonaro do poder, que vão acabar com o Exatamente. bolsonarismo. Então, assim, e os nordestinos, óbvio, graças a Deus. Então, assim, quando é que vocês vão, sabe, se perceber enquanto potência política? Porque nós somos uma potência política. Brasil chegou a vez mesmo, sabe? Precisa olhar para as pessoas indígenas, para os negros, para as pessoas com a deficiência, gente para os tem LGBTs. tudo aqui, né? pra Para ser um além do país- voto. Você não pode só ficar querendo a gente na hora de votar, entendeu? Exatamente. E a gente precisa estar atento e estar ali, presente naquele espaço de poder, porque senão a coisa não vai mudar mesmo, assim. Estar presente, lembrar em quem votou, né? Cobrar. Cobrar, ser um agente público também. Porque a gente pode ir na Câmara, mas ninguém vai assistir uma audiência na Câmara, porque né, as pessoas parecem que a política só é feita há 4 anos. Não, como a gente falou aqui, nosso corpo é político, é diário, é todo dia. É da roupa que você veste, é a sua atitude, é as pessoas que você lida, os lugares que você vai. Então tudo tem a ver com política e eu acho que a gente... E a arte não pode se eximir disso. Aí voltando a falar pode, disso, eu tava não falando pode. nessa semana disso, porque eu assisti uma série que chama Queer as Folk, que é uma série dos anos 2000, criada Que nos teve anos um remake 2000, que agora. teve um remake. Aham. Nos anos 2000 ela era aquela coisa branca, cis, completamente hegemonia cis branca. Mais revolucionária para a época, porque não tinha produtos LGBTs praticamente naquele momento. 20 anos depois, eles fazem uma atualização muito sintonizada com a questão da diversidade, com a complexidade da comunidade LGBTQIA+. Então aquilo é uma aula de diversidade. Você tem na sala de roteiro, tanto na direção quanto no roteiro, pessoas que estão atravessadas por aquelas pautas. Isso é muito importante. O Brasil precisa aprender urgente, porque, de novo, a gente tem... Assim, Você vai na ano sala de passado eu passei por roteiro. uma situação horrorosa, que foi o tal filme do Leandro Hassum, né? A gente eu viu... vi. Aquilo é inacreditável que a Netflix não tenha um comitê de diversidade ali dentro, que tenha parado pra pensar e falar, gente, isso é completamente absurdo. Porque creepfake, que é, né, a gente tem transfake, blackface, que nada mais são do que, né, quando brancos se pintavam de preto pra fazer personagens pretos, ou pessoas cis interpretando personagens trans. Creepfake nada mais é do que uma pessoa fingindo ter uma deficiência que ela não tem. Como é? Eu demorei muito a conseguir reagir. Primeiro eu tive que ver o filme. E foi muito violento. Porque eu fui provocado pelo Giovanni Venturini, que é um querido, um ator também com nanismo maravilhoso. E aí eu fiquei vendo aquele filme e falava, cara, eu não tô acreditando. Porque assim, não era 2015, não era 2012, era 2021 da Netflix. Vocês estão fazendo um filme com efeitos especiais. Primeiro assim, um roteiro horroroso. Mas se fosse pra manter aquele roteiro horroroso, cheio de piadas horrorosas, você pelo menos trouxesse alguém que topasse fazer aquilo. Eu não iria topar de jeito nenhum. Mas vai que teria alguém que... Agora, você gastar o dinheiro que se gastou com efeito especial pra contar aquela história. Então assim, eu tenho falado assim que eu quero... Um dos cargos ou vontades que eu tenho de fazer é atuar nesse lugar de comitê de diversidade audiovisual, alguma coisa do tipo, de curadoria, né? De projetos, porque assim, não dá pra admitir que a gente ainda tenha projetos misóginos, homofóbicos, racistas, sim. E que não tem uma equipe plural, arte tem, né? um poder de comunicação que pode ser muito eficaz para as melhorias de todas essas pautas que a gente está falando aqui. E de formação de opinião, formação de como olhar para o mundo. Isso forma o caráter. A gente está assistindo e tendo contato da arte desde a hora que a gente nasce. Isso forma o ser humano também. Você ter esses produtos que só incentivam a discriminação, só
incentivo o preconceito, a não pluralidade, é reforçar esses lugares, sabe? É manter essa violência que vem acontecendo tantos anos. É isso, sabe? Então, eu acho que é muito importante, dentro dessas grandes empresas, que a gente já vê aí que está tendo uma distribuição muito maior do fazer artístico, não só em uma grande potência, uma grande emissora, por exemplo. A gente está tendo outros lugares. Precisa ter representantes que vão falar, vão olhar, vão ir nesse lugar do comitê, sabe? Que você cita agora. Eu acho que isso é fundamental. A diversidade, ela é, além de rica e potente, ela é lucrativa. Ela é Mas você não tem lucrativa. desculpa pra você me dizer que não vai fazer um projeto, sabe, com diversidade. Não tem. É pura... Eu não vou usar essa palavra preguiça, porque pra mim já passou dessa época, assim. Pra mim, continua sendo um pouco de má fé. Porque, assim, não consigo dimensionar que a gente ainda tá falando Ainda sobre tá falando isso. É que o seu filme, a produção é do Marco. Do Marco do Pigossi. Pigossi. Isso. Que também veio ser uma voz a somar agora dentro da luta LGBTQIA+. Qual que é a importância dele, com toda a imagem que ele sempre estabeleceu nessa busca do entendimento, de ter uma voz ativa, de usar a possibilidade do fazer artístico dele para levantar essas pautas que são tão importantes para nós também? Porque a gente tem, dentro da comunidade LGBTQIA+, a comunidade gay, ela é meio egocêntrica demais, porque ela acha que alcançou alguns privilégios dentro dessa história recente de não tem 50 anos de luta aí, de aceitação, mas é pro povo branco, é pros homens gays brancos, médicos, bem-sucedidos, né? Tem toda ainda era estereotipado. Quando a gente vê que um galã, um cara que tem uma voz que é forte, que faz filmes fora, botando essa... se libertando dessa caixa, né? Que ainda a gente já falou muito aqui dentro do podcast, essas caixas que a profissão coloca a gente, né? Porque se você se assumir, você não vai ter trabalho, né? Então é uma voz muito forte. Eu queria entender a importância dessa voz para a gente produzir mais, e como foi esse encontro para fazer o filme acontecer. Eu conheço o Marco de entrevista. Fui fazer uma entrevista com ele em 2015, acho, ou Gente, 2016. que ótimo! E na época, eu lembro que era uma entrevista pra uma revista dessas meio Sim. sexo, meio... Não vou citar o nome da revista, Aham, mas enfim. Entendi. E aí tava eu e ele naquele papel de ter que falar sobre isso num campo da pseudo-heterossexualidade dele, né? Uhum. Eu fico pensando assim, é claro que o Marco, ele goza de 1000 privilégios. Ele é um homem branco cis, ponto, como eu, só que sou uma pessoa com deficiência. Como a gente tava falando da comunidade gay, a comunidade gay é racista, é super Exato. transfóbica, é super capacitista, é super padronizada, super machista, né? Porque Muito tem machista. a bicha feminada é uma coisa, a bicha... Enfim. Tanto que quando eu falo do meu eu feminino, é justamente dentro do meio gay. Porque quando você tem que se aceitar gay, né? Esse processo todo. Depois dentro é assumir que você não é padrão. Sim. Que você não é aquele corpo que você tem que buscar essas coisas. E aí você reprime as suas afetações, o seu lado feminino. E não, eu sou isso também. Eu quero pegar, Sim, dançar, fazer a louca. Quero tirar a roupa no meio da balada. Não, e essas pessoas... O meio gay, eu tenho um pouco de ranço, pra falar a verdade. Tipo, disso, eu escrevo as coisas que eu escrevo, as minhas inquietações dentro da comunidade LGBTQIA+, principalmente a comunidade G, é esse lugar de não entendimento da luta, da porque o falta de gay ele consciência. não deixa de ter a masculinidade tóxica, né? Nós todos, na verdade, crescemos, na maioria das vezes, com pais
que nos cobram virilidade, performar masculinidade, que geralmente é o que a gente mais tem medo de contar, porque a gente sabe que vai envergonhar, né? A gente ouve mil coisas durante a nossa adolescência, né? As piadas. Eu frequentava estádio com meu pai, imagina, eu ficava ouvindo aquelas coisas horrorosas. Mas bom, sobre o Marco. E aí, enfim, ficamos amigos. E quando eu li essa notícia, a gente estava no meio da pandemia e com vontade de fazer alguma coisa, eu fui falar com ele na hora, tipo, abraçou, quero muito. Ele ainda não tinha se assumido publicamente. Quero muito, não sei o que lá, porque quero começar a participar, a recuperar o tempo perdido, né? Porque a gente tem esse rolê da adolescência tardia, né? A gente perde muito tempo, né? Claro. E aí foi maravilhoso, assim, porque foi um processo, ele ficou meio à distância, mas perto, né? A gente tinha muitas reuniões, enfim, ele participou de muita coisa. E virou esse produtor executivo maravilhoso, que tá botando a voz e tá fazendo outros projetos, né? Relacionados. É o interesse dele. Eu tava vendo uma vez uma entrevista do Kelner Macedo, assim, que perguntaram pra ele, você não se incomoda de agora só fazer personagens gays? Ele falou, cara, eu quero fazer todos os tipos de personagens, mas eu nunca vi perguntarem pra um homem hétero se ele não se cansava de fazer só personagens héteros. Maravilhoso. O ideal é que exista personagens gays e que esses personagens gays sejam interpretados por atores gays, porque as nossas vivências, óbvio, vão dar outro peso. Claro. É claro que eu tenho uma questão com esse lugar da liberdade artística. Eu acho que a gente tem que ter possibilidades, mas tem que ter limites. Sim. Eu acho que, né, principalmente quando a gente tá falando desse lugar que a gente já falou, de trans fake, creep fake, enfim. Aí é um lugar que realmente não dá nem pra começar a pensar. Mas algumas fronteiras devem ser, eu acho que, dirimidas. A arte nos permite transitar. É bom, é saudável. Mas tem que haver esse lugar do respeito, entender. Tá sempre aberto à escuta, porque quando você tá fazendo uma coisa que não é sobre você vai ter que estar aberto à escuta e entender se é sobre você fazer ou não, sabe? E aí fomos fazer esse filme, foi um projeto maravilhoso, eu acho muito importante, tem um peso enorme. Você imagina uma pessoa como Marco Pigossi, quantos anos ele ficou sob o peso desse lugar do galã, tendo que fingir que, sabe, performar um lugar que ele não queria. Isso é muito violento. Totalmente. Muito violento. É claro que a gente tem privilégios, tem camadas outras, mas não deixa de ser uma violência enorme. Claro. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha jornalista, que eu também não vou citar o nome, mas enfim, um pouco sobre essa coisa, né? Do vitimismo e tal, não sei. A gente tem que parar um pouco com esse lugar de ter medo de colocar nesse lugar do mimimi, do vitimismo, porque somos vítimas. Só que somos vítimas ativas. Somos vítimas que vamos ser fundamentais para que não hajam outras. O vitimismo, o mimimi, ele nada mais é do que um instrumento, uma operação da hegemonia cis branca para te colocar num lugar de ridículo e tentar te silenciar. A gente tem que ser vítima ativa, porque fomos vítimas. Eu perdi anos da minha vida. Acabou. Exatamente, eu tinha 2 armários pra sair. Eu tinha que me aceitar como homem gay, depois me aceitar como homem com deficiência, porque eu não me aceitava. Eu não tive vivência com outras pessoas com deficiência. Eu vivi num mundo padronizado, achando que tava tudo ok, quando não tava. Tava tudo péssimo. Eu não conseguia me enxergar em lugar nenhum. A minha escola era uma escola religiosa, além de tudo. Eu passei minha vida ouvindo que, né, isso era pecado, que isso era do demônio, que isso era... Pelo amor de Deus, pais, não caiam nessa de botar seus filhos em escolas religiosas. Isso é muito tóxico. Primeiro que a pessoa tem que escolher sua religião por bel prazer. Ela tem que se conectar a uma espiritualidade, se ela quiser, né? Depois ela não pode ter a sua vivência imposta por uma religião. Ponto final. Isso é muito violento. As violências que eu vivi em todas as camadas de bullying, né? Enfim. Que a gente vem de umas mesmas... Todos aqui dos anos 80, que tem uma outra mentalidade de paz e coisas. Por isso que eu acho a importância de você como escritor, como CD... escrever sobre isso, porque a gente só vai chegar num lugar... Aí. Vem aí. Ele vai contar o que falar vem. sobre, né? Porque a gente hoje eu vejo a molecada de 15 anos
seguras da sua sexualidade. Ai, que coisa linda. É Eu lindo, acho né? lindo. Como eu acho lindo ver adolescentes namorando. Falo, caramba, a gente não Exato, viveu eu não isso. vivi isso, A gente eu não viveu sofri. primeiros amores. Ou a gente fingiu que viveu primeiros amores que a gente não amava. Como não amava, pra chamar os amiguinhos. Ai, tem que Pra fazer parte. Oi, agora estou apaixonado pela Mariana. Porque Jurou, a né? Mariana não sei o quê. Aí cria-se toda uma situação. Mas eu tava apaixonado pelo Eduardo, entendeu? E não podia falar que tava apaixonado pelo Eduardo. E aquilo, cara, é uma agressão. Porque é muito tempo. Então, vivendo nesse lugar de sem representatividade, sem lugar de fala. Também uma adolescência que, tipo, o lugar do gay era o estereótipo também, né? E também eu falei assim, eu não me vejo nesse lugar. Quem que era o gay era o... Esqueci, um personagem do Tom Cavalcante, que na época era Pitibicha, né? Ah. Era o estereótipo E você saindo daquela... sendo criança, entrando numa pré-adolescência e vendo aquele estereótipo daquela o gay é isso, é pitibicha. E aquela coisa no domingo e as pessoas rindo daquilo, eu falei assim, mas se você sentindo que você é gay, mas eu não me vejo ali naquele lugar também. E é a forma, e o Brasil, por ser esse país que sempre viveu do que vem da televisão, do que vem dessas referências, é terrível para um adolescente, perdão, não ver esse lugar. Então, hoje, quando a gente vê isso, vê essa adolescente... Pô, hoje tem série adolescente. Tem. Heartstopper. O Heartstopper Nossa, veio um maravilhoso. amigo nosso aqui que fez uma participação. Ele mora Eu em vi. Londres, ele fez uma participação. Naquele... Eu assisti uma série também recentemente. Então, lógico, tem toda a parte do gay branco, cis que tem uma outra vivência, mas é muito interessante, que chama Uncoupled, que saiu na Netflix, que são homens de 40 que vivendo uma sexualidade ali pura, livre, sem aquela coisa do estereótipo, são caras que trabalham, é de você se ver representado de outras formas, né? A gente precisa se ver, de novo, a questão da diversidade, assim, não tem como... Eu brinco um pouco com aquela série, ai meu Deus, do Duque, da Duquesa. Bridgerton. Bridgerton, exatamente. Bridgerton. Sim. Eu acho aquilo muito potente. Você tem um homem negro colocado num lugar de rei, que a gente tem que ressignificar alguns lugares da história. A gente não quer mais ouvir a mesma história. A gente pode, a arte tem essa liberdade. A gente tem que ressignificar alguns passados que são violentos a gente. A gente não pode mais só ter como exemplo Brokeback Mountain. Aquele filme é lindo, mas é ao mesmo tempo muito violento. Pra mim, eu lembro da época que eu já assisti, eu falei, meu Deus, eu não quero viver isso jamais. Então, assim... O final feliz, ele é necessário, sabe? Alguém... Como é que é o nome desse filme? Fire Island? Ai, meu Deus! Acho que é Fire Island. Que é uma comunidade gay, com diversidade também ali. Tarará, tarará, é uma comedinha super leve. Que é tipo um SOS Mulheres ao Mar gay. Maravilhoso, isso precisa existir também. A gente precisa estar em outras narrativas. Teve o Special, também uma série da Netflix. Bom, eu não vou falar de Ryan O'Connell porque eu sou completamente apaixonado por ele. Ele é praticamente a única pessoa com deficiência que escreve, atua, enfim. Special é uma série importantíssima porque ela traz atravessamentos da comunidade gay com a pessoa com deficiência muito importante. E no Queer as Folk também tem, ele fala muito sobre isso, é muito bonito. Queer as Folk é uma grande aulinha de diversidade, um tapinha na cara das salas de roteiro, assim, pra entender a diferença que faz você ter as vivências ali, essas pessoas trabalhando em prol dessa dramaturgia, é outra coisa. Não tô falando que agora, ai meu Deus, não pode mais ter branco e homem cis na sala de roteiro. Não, mas alguém tem que ceder e é preciso que a gente construa outras narrativas. É isso que eu tava falando. A gente precisa de finais felizes, a gente precisa de comédia romântica. Uncoupled eu ainda não vi, mas ele tem esse lugar um pouco, né, de Sex and the City gay. Sex and the City gay. Foi essa, alguém fez essa definição, eu achei interessante, achei maravilhoso. Que a gente precisa também de um Sex and the City gay. Porque a gente precisa de amores e bons drinks e é uma vida noturna e amores que vão e voltam, porque
A nossa vida é feita vida. disso também, é vida. É isso, é isso, assim, tem que ter gay, tem muito, ainda precisa ter mais, mas tem que ter lésbica, tem que ter transexual, tem que ter... O que é Manhãs de Setembro, por exemplo? Nossa, que Incrível. Que incrível. série, né? Eu tava com a Lineker semana Karine. passada, maravilhosa, assim, falei, amor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ela tava me contando que, na verdade... Ela era atriz, ela foi ser cantora. A Lineker era... Exatamente, eu nem sabia. E é isso, o que faz a arte com a gente, às vezes? Era uma artista que talvez nasceu e morreu. A música foi um lugar pra ela de escoar um lugar que, na verdade, a prioridade dela era isso aqui. Como pra mim, talvez foi o jornalismo, entendeu? Pra gente poder voltar ao lugar original que a gente queria. Eu tô voltando a ser ator, eu fui voltar a ser ator com 35 anos. Pré-pandemia, o Jô Bilac, que é um maravilhoso, um dramaturgo preto, incrível, carioca da nossa geração, uma pessoa assim... que eu nem sei, sou completamente apaixonado pelo Jô, por tudo que ele já fez, premiadíssimo. Procurem saber sobre o Jô Bilac, ele é realmente uma das mentes mais brilhantes do Brasil. E ele me chamou, e a gente já se falava, a gente já se conhecia, ele me chamou, me mandou uma mensagem, acho que era 3 de janeiro, eu tava no Ceará. Mandou um áudio e tal, e o Jô é essa pessoa que ele fala, e você fala, tá, sim, mas, o que você quer? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça assistência de direção, te ajude na dramaturgia? Ele, não, eu quero que você faça esse personagem. Falei, oi? E foi um momento muito forte pra mim, porque era pra mim um caso encerrado, eu não pensava mais em voltar a ser ator alguma vez na vida. E aí, falei, cara, eu só posso te dizer sim. Eu preciso pensar, mas eu tô dizendo sim. Eu sabia que eu precisava colocar o meu corpo ali naquele lugar, naquele momento, por mil inseguranças, medos e etc. Inquietações que eu tinha na minha cabeça sobre ocupar esse lugar. Falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade de estar vindo uma pessoa como o Jô Bilac me convidar pra fazer uma peça dele, que é uma pessoa que eu amo, que com certeza vai fazer um texto brilhante. Eu sei que eu não vou me expor num lugar, não corro risco algum aqui. E fui fazer, e foi muito doido, porque no primeiro dia de ensaio, essa é uma história que eu gosto de contar, porque é muito... Eu tava muito na minha cabeça, um pouco... Foi aqui em São Paulo? Foi lá no Rio. No Rio? Eu morava no Rio ainda. Eu tava muito inquieto, meu Deus, será que eu devo fazer? Por que eu tô fazendo isso? Será que é pra mim? Será que não deveriam procurar outra pessoa? Enfim, andando no metrô. Aí tô andando dentro do metrô, me para uma mulher, me dá um tapinha nas costas e fala, oi, você é ator? Aí eu falei, não. Na minha cabeça, não. Ela, nossa, você deveria, não sei o que, blá blá, eu faço... Ela começou a falar um monte de coisa, que eu faço preparação de elenco, tô na não sei o que, e foi embora. Ela não me deixou um cartão, ela não me deixou absolutamente nada, ela foi embora. Eu não gosto de pensar nessas coisas, mas aquela mulher, ela caiu do céu pra me dizer que eu podia. Ela foi a chancela que eu precisava. Eu lembro que eu cheguei no ensaio, e aí tinha aquele grupo, vamos aqui se apresentar um pouquinho cada um, tá? Porque eu não conhecia ninguém ali. E aí eu contei essa história, porque eu falei, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas obrigado por me aceitarem. E vamos nessa. Só que aí a gente estreou, 2 dias depois, fechou tudo. Pô. Eu falei, ai meu Deus. Aí vem a frustração, né? Que fala, caraca, cara, não é pra mim mesmo. Não é pra ser. Não é pra ser. Aí... Teatro fazendo isso com a gente. Aí final do ano resolveram voltar, não sei o que, mas era um contexto ainda muito pandêmico, não tinha vacina ainda. A gente ia fazer a peça de Face Shield. Tava uma loucura. Na semana da estreia, 2 pessoas foram... A gente tava se testando toda hora, 2 pessoas estavam com Covid. Cancela tudo, para tudo. Que bom, porque a gente ia fazer, 5 da tarde. Era uma coisa assim, não ia ninguém. Ninguém tava saindo de casa ainda em dezembro de 2020. Sim, tava... E aí a gente reestreou em outubro do ano passado. A gente reestreou em outubro do ano passado em BH. Fizemos um mês em Belo Horizonte, que foi uma delícia. Que cidade! Meu Deus. Que Onde cidade maravilhosa, no CCBB. Ai, que delícia. Meu Deus do céu, eu tô tão encantado com aquela... BH. Meu Deus do céu. Eu vou te levar, Fefo. Por favor. Cara, que lugar espetacular.
especial. Minas Gerais, vocês são demais. BH, pelo amor de Deus, que trenzinho de cidade. Eu fiquei ali- completamente Nossa. encantado com Ai, os que bares, com as delícia. pessoas, com as comidas, com tudo. As pessoas são muito Tem uma vida- afáveis. É um afeto natural, assim. As Teve pessoas são público, muito... Teve público, Lot- foi uma deve ter lotado, delícia, foi uma CCBB, delícia. Aí depois a gente fez um mês no Rio, e aí fizemos aqui em São Paulo, no Itaú Cultural, uma curtíssima temporada, de Ai. 4 dias só, que a gente Mas quer muito volta em voltar. breve. é. Volta, agora você falou que voltam pro Rio, né? Vão A gente vai fazer mais um pouquinho no Rio, mas termina agora. Alô, povo do Rio, vai ser No Laura Alvim. Laura Alvim. Laura Ai, Alvim. que é uma delícia ali. Nossa. E é isso, estamos aí correndo, ver o que vai acontecer, mas estamos muito animados. E aí, começou a ter enrolado uns testes aí, tô achando interessante. Tô me mantendo aqui no meu lugar de diretor, roteirista. Estamos lançando filme ainda, quero debater muito esse filme, quero Sim. É impulsionar. importante no momento também. Impulsionar outros corpos, a gente precisa entender que é a política que vai consertar as coisas, sim. Esse discurso apolítico de todo mundo rouba, todo mundo é escroto, não é dá. verdade, Não tem é. muito. Tem. E é papel nosso também arrumar essa casa aí, porque a gente precisa votar direitinho, gente, pelo amor de Deus. Pelo tá amor Você mais de escreve Deus. ficção? Ainda não, Ainda sabia? não? Eu tenho projetos, minto. Eu tenho coisinhas escritas, assim, mas não levei muito adiante, assim. Tem esse lugar do edital, que é uma loucura na nossa Sim. vida, né? Meu Deus do Sim. céu, que trabalho que dá fazer Muito um trem trabalho. desse. Nossa, toda vez dá taquicardia Nossa. de escrever um edital. Você vê como Pra já é um prestar. processo seletivo o próprio edital em Sim. si, né? Isso é difícil também. Eu falo muito nos editais, eu já participei de comissão de 2 editais e eu falo, cara, a gente tem que estar muito atento porque as pessoas não sabem preencher edital. Tem muita gente que não sabe a política do que precisa, do que deve, como que vai ser. Tem que ter mesmo uma mentoria para edital. Porque, assim, senão a gente vai continuar vendo essa coisa do Rio Sudeste, Sempre essa as hegemonia de mesmas coisas. sempre. Não dá, gente. O Brasil é enorme, né, gente? É rico pra caramba. Tem muita coisa bonita no norte e no nordeste do país. É isso, assim, a gente tem que estar atento à diversidade. Ela é grande, gente. Quando a gente pensa em diversidade, é muita gente. Muito. E se a gente se juntar, a gente é muita coisa também. A gente tem que estar atento A também gente é muito às forte. interseccionalidades, né? Porque é isso. O feminismo não é feminismo se não estiver atento ao feminismo negro, se não estiver atento ao movimento LGBT, a mesma coisa que o movimento LGBT, a mesma coisa que o movimento negro. A gente precisa entender que as nossas interseccionalidades, elas nos somam e nos potencializam muito. Isso é tão importante. E é óbvio que a gente tem vivências pessoais. É claro que o feminismo negro é uma coisa. É claro que o movimento de pessoas com nanismo é uma coisa. É claro que, enfim, a gente tem questões que nos individualizam, mas a gente na potência ali do coletivo, pô, a gente faz uma diferença enorme. Sim, você não precisa ser pra lutar junto, né? A gente tem que Em se aliar todas as- mesmo, a gente tem meu que se aliar. povo. Pelo amor de Deus. Chega. Artistas, gays, Ô, gente, todo mundo. pra mim é muito incompreensível, assim, porque é o básico, né? Onde todo mundo tem que ter dignidade, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter uma vida de alegria, de amor. E todos esses lugares que a gente fala são pessoas minando esses lugares. Pra mim é um absurdo, assim, não encaixa, sabe? No meu pensar. É, por isso que eu falo, a coisa do mimimi, do politicamente correto. Ai, vocês estão tá tudo muito chato. Não, gente. Tava tudo muito chato. Não, acho que Ainda tá- estamos no processo de ficar legal. Aguardem, Entendeu? Vai aguardem. chegar, né? Vem aí, vem Tem aí. muita Vem aí. E falando no vem aí, o que tem pra vir por aí? Ah, Conta vem pra aí, gente. eu tô escrevendo um livro. É? Uba! Vem aí. Ah, Legal. E ele passa por esse corpo político, por Ele suas passa vivências. por mim mesmo, por essa vivência aí. É uma biografia. Por onde que vai? É um... Autobiográfico. É muito doido, assim, a saída do armário. Obrigado, terapia, Natasha, te amo. A saída do armário de tudo é muito importante, né? A minha saída do armário enquanto pessoa com deficiência, ela tem sido um processo muito intenso e muito revolucionário, assim. Eu tenho me conectado muito com outras pessoas, coisa que eu não fiz a minha vida inteira, porque eu não conhecia, não vivia, não cruzava, não queria, né? Tem todo um processo de rejeição, como quando a gente é adolescente não quer ficar perto do menino que todo mundo já sabe que é gay, você fica fingindo que, você até às vezes
teve gente que fazia homofobia. Com certeza. Eu já lidei com isso na minha terapia. Eu fui homofóbico com muitos outros meninos pra tentar me fortalecer a minha masculinidade, entendeu? Que é como pra funciona, ser aceito pra ali, ser aceito. no grupo. E é isso, assim, eu acho que é uma questão toda da exposição, de ficar falando de você, não sei o que, mas eu acho que existe um canal ali de potência pra ajudar muitas mães, muitos educadores, porque pra mim a essência de tudo tá na primeira infância, assim, sabe? Tudo passa pela escola. É a forma, esse lugar dos pais protegerem, muito entre aspas, protegerem os filhos, não falarem sobre as coisas, não falarem sobre as diferenças, não saberem como agir. Isso é ruim demais, gente. Se o seu filho pergunta por que o fulano, o menino tá de mão dada com outro menino, você fala, é amor, pronto. Ué, filho, Não porque tem eles se gostam. dificuldade. Não tem Não tem dificuldade. A dificuldade. naturalização das coisas precisa ser desde criança. Pra gente não permitir que essas pessoas se desenvolvam pessoas homofóbicas, racistas, machistas. Isso não pode, isso não é legal, filho. Isso tem que ser dito, repreendido desde criança. Sabe? Nenhum corpo precisa sofrer bullying, gente. O que é isso? Isso é muito grave. A gente tem um número de tentativas de suicídio crescendo muito a cada ano. As escolas não estão sabendo como lidar com isso. E isso passa por essa questão de bullying, de aceitação de diferenças, de entender os corpos, de naturalizar as pessoas, de respeitar. Então, pra mim é muito, meu foco é muito, quando eu tava falando com a editora, até que eu falei, eu quero muito levar esse livro pras escolas, debater com o professor, mas você acha que seria pra um livro pra esse público só? Eu falei, não sei. Ela falou, eu não acho. Seu livro, ele pode comunicar com muita gente. Eu quero que ele comunique mesmo, porque é isso que eu te falei, o processo da aceitação, de me reconhecer enquanto pessoa com deficiência, ela me trouxe um espectro, um entendimento de tanta coisa. E a gente é tanta gente, e a gente merece estar em todos os lugares, a gente precisa estar em todos os lugares. Então é isso, vou colocar aqui uma voz no trombone e o povo que lide com isso, porque a gente não pode mais. O que eu passei na minha vida, eu não desejo pra ninguém, sabe, assim? E eu não posso deixar que outras pessoas façam isso com outras pessoas como eu, ou que tenham outro tipo de deficiência, ou que tenham um corpo gordo, enfim, a gente tem muitos meios de bullying, a gente precisa acabar com todos eles. E não é uma questão de, mas são crianças, deixa eles aprenderem com o mundo. Não, querido. É nesse lugar, deixando eles aprenderem com o mundo, que a gente chegou onde a gente chegou, ao presidente que a gente tem. E então, ou a gente cuida desses homens Sim. tóxicos o quanto antes, ou a gente vai ter um monte desses E tá na por hora aí. de construir o nosso mundo, né? Pelo amor de Deus, gente. Através da nossa arte, de educação, que eu acho que é esse o caminho. Pedrinho, meu pai! gente! Que drama! Muito drama, meu Deus. drama queen total. Obrigada. Pedrinho, Ai, gente. estamos terminando aqui. Muito lindos, obrigado. obrigado, A gente gente. agradece demais. Gente, cor política, corpos políticos somos nós todos os dias, em todos os momentos. A gente tem que ter consciência. Votem certo. Por favor. Pesquisem, Sim. olha, voltem um pouco nas aulas de história pra gente entender um pouco mais esse país, não é de uma hora pra outra, então a gente precisa entender. Nem precisa, na verdade, voltar tanto nos livros de história. Eu acho que tem um lugar também que a gente tem que tomar cuidado de não intelectualizar demais a discussão. É papo reto, meu irmão. Olha o que tá acontecendo. O Brasil tá caro pra cacete. Nossa. O Brasil tá violento pra cacete. Tá tudo muito ruim. A gente não é um país de armas. A gente é um país de cultura, de arte, de diversidade, de respeito. A gente já foi um país muito feliz. A gente pode ser feliz de novo. É Sim. possível. É E é bem muito fácil, possível. na verdade. São 2 números ali, confirma. E não é o que você tá pensando. A gente sabe qual é. E para as pessoas te acharem, acompanharem todo o seu trabalho, querer trocar contigo, como elas te acham?
Eu não sou exatamente a pessoa, né? A gente tava falando da coisa do TikTok, do não sei o quê. Tarará, Você tá tarará. fazendo dancinha, difícil. mentira. Eu sou ruim de Twitter, até voltei a ter, não consigo. Nossa, o Twitter eu não consigo. Não consigo, eu tenho uma questão, eu super entendo quem gosta muito, eu acho realmente que ele é um canal potente, mas eu tendo a concordar com a Djamila Ribeiro, que eu acho o Twitter um grande lugar de disseminação de ódio, assim, Muito. Sim. de uma Tem vaidade dias de que me quem deixa ataca mal. melhor, eu não gosto não. TikTok eu não tenho, mas talvez eu faça, quem sabe. Quem sabe? Instagram, meu povo, @pfranca. Tá aí. Ai, que Foi um bom. prazer enorme, obrigado. Prazer foi gente. nosso, Que bom gente. falar disso. Vocês podem escutar a gente no Spotify, no YouTube, tem Isso. também essa entrevista completa. E estamos também no Instagram, @DramáticosPodcast. É isso aí. É isso aí, muito obrigada. Se Viva, cuidem, viva. cuidem desses corpos. Axé. E por um Muito mundo axé. mais igual, né? Pra todos nós, com Nossa, muito por um amor. mundo com acessibilidade, diversidade, pluralidade e tudo isso. Colorido, amor, Colorido, gente, muito amor, gente. Axé, gente. Axé, Um beijo, obrigada. até semana que vem.